Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver configuração Darlington explicada. No tutorial de hoje eu vou explicar as questões levantadas no tutorial Relé fotocélula com fotodiodo na prática. Por que o transistor de saída da configuração Darlington não satura? Por que a tensão na base do primeiro transistor é 1,4 volts? Vamos lá? A figura mostra a configuração Darlington. Nesse circuito formado por Q1 e Q2, os dois coletores estão ligados juntos. A corrente de emissor do transistor Q1 será a corrente de base do transistor Q2. Nessa análise, vou considerar que em um transistor, a corrente de emissor é igual à corrente de coletor. A corrente de coletor de Q2 é igual ao ganho beta do transistor Q2 multiplicado pela corrente de base do transistor Q2, equação básica do transistor. Como a corrente de base do transistor Q2 é igual à corrente de emissor do transistor Q1 e como eu estou considerando a corrente de emissor igual à corrente de coletor, então essa corrente será igual à corrente de coletor de Q1. A corrente de base do transistor Q2 será igual ao beta do transistor Q1 multiplicado pela corrente de base do transistor Q1. Substituindo lá em cima, a corrente de coletor do transistor Q2 é igual ao beta do transistor Q2 vezes o beta do transistor Q1. Tudo isso multiplicado pela corrente de base do transistor Q1. Se eu considerar a corrente de saída da configuração Darlington como sendo somente a corrente de coletor de Q2, então o ganho de corrente da configuração Darlington é igual ao produto dos ganhos de cada um dos transistores. Será um baita ganho, vocês não acham? Vou calcular o ganho do circuito da figura, onde o ganho do BC548 é muito alto, da ordem de 400. Já o ganho do transistor BC337 é normal, da ordem de 100. O ganho da configuração Darlington do circuito do fotodiodo é igual a 40.000, muito alto. Se a corrente de base de Q1 for de 1 mA, a corrente de saída tende a 40 amperes, um verdadeiro assombro. Na prática, isso significa que o transistor Q2 vai saturar, ou quase. E a corrente de coletor da configuração Darlington vai depender somente do circuito ligado no coletor, no caso, a bobina do relé. Vamos supor que a corrente de base seja tão alta que tenda a levar a configuração à saturação. Será que o circuito vai saturar mesmo? Supondo que Q1 realmente alcançou a saturação, isso é, a tensão de coletor-emissor é igual a zero, então vou tentar determinar a tensão de coletor-emissor de Q2. Para isso, vou usar a lei das malhas completa, que passa por VCE2, VCE1 e VBE2. Vou levantar a equação seguindo no sentido anti-horário, para que a tensão de VCE2 já saia positiva. Mais VCE2, por isso sentido anti-horário, estou passando do negativo para o positivo, menos a tensão de VCE1 saturado, menos VBE2, tudo isso é igual a zero, lei das malhas. Mais VCE2, menos zero, então nem vou escrever, ó. Menos VBE2, tensão da base emissor do segundo transistor, tudo isso é igual a zero. Passando o VBE2 para o outro lado da igualdade, mais VCE2 é igual a mais VBE2, trocando o sinal. Como a tensão base emissor é aproximadamente igual a 0,7 volts, então VCE2 é igual a 0,7 volts. Simples assim. Qualquer criança brinca e se diverte. A tensão de 0,7 volts indica que o transistor não está saturado. É incrível! A tensão cai bastante para acionar o relé, mas não satura. Na prática, para considerar um transistor saturado, a tensão VCE
deverá ser menor do que 0,4 volts. Agora vou calcular a tensão entre a base de Q1 e o terra. Para isso, vou usar a lei das malhas completa na malha da figura. Vou levantar a equação seguindo no sentido horário. Mais VBE, que eu quero calcular, menos VBE1 da junção base-emissor de Q1, menos VBE2 da junção de Q2, tudo isso é igual a zero. Lei das malhas. Substituindo os valores, mais VBE, menos 0,7 volts, tensão entre a base e emissor, que você já sabe, outra vez menos 0,7 volts, tudo isso é igual a zero. Fazendo a soma, mais VBE, menos 1,4 volts, tudo isso é igual a zero. Passando para o outro lado da igualdade, mais VBE é igual a 1,4 volts. No circuito do exemplo, a tensão ficou ao redor de 1,3 volts. Isso porque, na prática, a tensão base-emissor de um transistor depende da corrente de base. E como essa corrente é muito baixa, a tensão se aproxima mais de 0,65 volts do que 0,7 volts. Mas o importante é saber que essa tensão é aproximadamente o dobro da tensão VBE, que você está acostumado. Isso porque tem 2 transistores em série. Você viu nesse tutorial as principais características da configuração Darlington. O ganho beta é o produto dos ganhos de cada um dos transistores. O transistor Q2 não satura. A tensão entre a base e o terra de Q1 é aproximadamente 1,4 volts. Agora você já sabe o que esperar quando encontrar uma configuração Darlington. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!